Olá galera, eu sou o professor Nilvan e na aula de hoje nós veremos algumas operações com os números naturais, especificamente potenciação com os números naturais e propriedades da potenciação. Na aula de hoje nós vamos tratar do conceito de potenciação, veremos a potenciação com os números naturais e, é claro, nós veremos também as propriedades relacionadas à potenciação. O conceito de potência. Podemos dizer que potenciação representa uma multiplicação de fatores iguais, se temos a seguinte multiplicação: 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quando nós temos essa multiplicação de vários fatores iguais, como está representado aqui, nós chamamos de potenciação. E essa potenciação ela pode ser representada assim, onde o 2 é a base e o 6, que é esse número menor aqui, ele representa a quantidade de vezes que o 2 está se multiplicando entre si. Então, dizer que o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 2 na 6 é dizer que o 2 está se multiplicando 6 vezes entre si. Então, se eu tenho 2 elevado a 2, então, se nós temos essa expressão do 2 maior e o 2 menor, isso significa o quê? Que o 2 está sendo multiplicado entre si duas vezes e pode ser representado assim, 2 vezes 2, que é igual a 4. Na matemática, a potência é o resultado de um número multiplicado por si uma ou mais vezes. Bom, então aqui nós temos o conceito de potência. A potência nada mais é que esse resultado aqui, ó, o 4. Então, se nós temos a multiplicação de vários fatores iguais, o resultado dessa multiplicação, que é o 4, é chamado de potência. Aqui temos a notação da potenciação e sua potência, e alguns termos usados na potenciação, que é o expoente, esse número menor, a base é esse número maior, que é o número que vai se repetir, e o 4 é o resultado da potenciação, que é chamado de potência. O expoente ele vai indicar quantas vezes o 2 vai se multiplicar entre si. Então, o expoente aqui é 2, ele vai indicar que o 2, como nós temos no exemplo aqui, vai se multiplicar 2 vezes entre si, resultando na potência 4. Observe os exemplos. Nós temos aqui a potenciação, onde a base é 2 e o expoente é 4. Isso significa que vamos colocar o 2 4 vezes, né? Uma vez que o expoente indica a quantidade de vezes que o 2 vai se repetir, e multiplicá-lo entre si. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 igual a 16. A outra potenciação é 3, base 3 e expoente 2. Isso significa que o expoente indica quantas vezes o 3 vai se multiplicar entre si. Então, nós teremos o seguinte: 3 vezes 3, já que é 2, que é igual a 9. Então, o resultado dessa potenciação é a potência 9. O próximo é 4, base 4, expoente 3. O expoente 3 indica a quantidade de vezes que o 4 vai se multiplicar entre si. Dessa forma, temos 4 vezes 4 vezes 4, 3 vezes, que é igual a 64. Outra potência que nós temos é de base 10 e o expoente 2. O expoente 2 indica que o 10 vai se multiplicar duas vezes entre si. Então, é 10 vezes 10 igual a 100. Leitura de algumas potências. Eu coloquei alguns exemplos de potenciações e a forma como devemos lê-las. Aqui temos a potenciação de base 3 e expoente 2, que deve ser lido como 3 elevado à segunda potência ou ao quadrado. Temos aqui outro exemplo, base 2 expoente 6, 2 elevado à sexta potência. Base 2 expoente 3, 2 elevado à terceira potência ou ao cubo. 6, base 6, expoente 5, 6 elevado à quinta potência.
base 7 e expoente 4, 7 elevado à quarta potência. Base 4, expoente 9, 4 elevado à nona potência. É importante darmos ênfase ao base 3, expoente 2 e o base 2, expoente 3, que eles recebem alguns nomes especiais, como 3 elevado à segunda potência ou ao quadrado. Então, tanto faz eu dizer 3 elevado à segunda potência ou ao quadrado, como 2 elevado à terceira potência ou ao cubo. As duas formas são válidas. Propriedade das potências. Uma das propriedades das potências que são comuns é o produto de potência de mesma base. Considere o produto de 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado à quarta potência. Observe que, se nós temos 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado à quarta potência, isso é igual a potência de 2 elevado a 3 é representada por 2 vezes 2 vezes 2. E a potência de 2 elevado à quarta potência é representada aqui por 4, 2 se multiplicando entre si, que é igual a 2 elevado à sétima potência. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 2 se multiplicando entre si, que representa o expoente. Ou seja, essas duas potências aqui, elas são iguais a 2 elevado à sétima potência. Assim, se temos 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado à quarta potência, esse produto é igual a 2 elevado a 3 mais 4, que é igual a 2 elevado à sétima potência. O que se observa? Que quando nós temos potências de mesma base, como é esse caso aqui, 2 elevado ao cubo e 2 elevado à quarta potência, o que se observa? Conserva-se a base, né? Conserva-se o 2 na frente e soma os expoentes, que são 3 e 4. Assim consegue-se resolver esse produto de potências. Daí temos a seguinte propriedade. Para multiplicar a potência de mesma base, devemos conservar a base e adicionar os expoentes, ou seja, se A, M e N são números naturais, com A diferente de zero temos. Então, A elevado a M vezes A elevado a N é igual a A elevado a M mais N. Isso significa o quê? Que nós temos uma incógnita, que representa um número, elevado a um expoente M, que é outro número desconhecido, nessas duas potências. Porém, elas têm a mesma base. Quando isso acontecer, conserva-se a base, que foi o que nós vimos no exemplo, e soma esses expoentes, M e N. Divisão de potência de mesma base. Considere o quociente 3 elevado à quinta potência dividido por 3 elevado ao cubo. Observe que 3 elevado à quinta potência é o 3 repetido 5 vezes e multiplicando entre si, que é igual a 243. E 3 elevado à terceira potência, ou ao cubo, é igual ao 3 multiplicando-se entre si 3 vezes, que é igual a 27. 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27. Logo, percebe-se que 3 elevado à quinta potência dividido por 3 elevado ao cubo é igual a 243 dividido por 27, que é igual a 9. Como 3 ao quadrado é igual a 9, podemos escrever que 3 elevado à quinta potência dividido por 3 elevado ao cubo é igual a 2. Assim, 3 elevado à quinta potência dividido por 3 elevado ao cubo é igual a 3 elevado a 5 menos 3, que é igual a 2. O que se observa? Quando nós temos o quociente de potência de mesma base, quando nós temos uma divisão de potência de mesma base, o que faremos? Conserva-se a base e subtrai-se os expoentes. Aqui nós temos o 3 elevado à quinta potência dividido por 3 elevado ao cubo. Eles têm a mesma base. E é um quociente, é uma divisão. Nesse caso, conserva-se a base e subtrai os expoentes. Conservei a base, que é 3, e subtrair 5 menos 3, que é igual a 3 elevado ao quadrado. Dessa forma, temos a propriedade.
Para dividir potência de mesma base, não nula, devemos conservar a base e subtrair os expoentes. Ou seja, se A, M e N são números naturais com A diferente de zero e M maior ou igual a N. Então, nós temos aqui outros valores que são incógnitas, pode ser qualquer número, desde que A seja diferente de zero e M maior ou igual a N. Acontece o seguinte: quando há divisão de potência de mesma base, conserva-se a base e subtrai os expoentes. Potência de potência. Considere a potência. 2 elevado à quarta potência, entre parênteses, elevado ao cubo. Observe que 2 elevado à quarta potência ele é elevado 3 vezes. Então, é 2 elevado a 4 vezes elevado a 4 vezes elevado a 4, que é igual à primeira propriedade, em que se conserva a base e somam os expoentes. No caso, conservei a base 2 e somei 4 mais 4 mais 4, que resultou em 12. Assim, 2 elevado à quarta potência elevado ao cubo é igual a 4 vezes 3, que é igual a 12. O que se observa? É a seguinte propriedade: para elevar uma potência a um novo expoente, devemos conservar a base e multiplicar os expoentes. Ou seja, se A, M e N são números naturais, com A diferente de zero, temos. Quando nós estivermos diante dessa situação em que há um número natural elevado a um expoente M elevado a outro expoente N, o que podemos fazer pela propriedade? Conserva a base e multiplica-se esses expoentes, M vezes N, que foi o que fizemos aqui no exemplo. Conservei a base 2 e multipliquei 4 vezes 3, que é igual a 12. Expoente zero. Considere-se o quociente 2 elevado à quinta potência dividido por 2 elevado à quinta potência. Observe que 2 na quinta potência é 32. E 2 na quinta potência também é 32. E 32 dividido por 32 é 1. Se usarmos a propriedade de divisão de potência de mesma base, acontece o seguinte: 2 elevado à quinta potência dividido por 2 elevado à quinta potência, conserva-se a base e subtrai os expoentes, que é 5 menos 5, que é igual a 2, conserva-se a base, que é igual a 0. Quando tivermos 2 elevado a 0, esse valor é igual a 1, já que essas duas potências resolvidas dá 32 dividido por 32, que é igual a 1. Dessa forma, seguimos com a propriedade: todo número natural não nulo elevado ao expoente zero é igual a 1. Ou seja, se A pertence aos naturais com A diferente de zero, A elevado a zero é igual a 1. O que ele quer dizer é o seguinte, que todo número natural, que seja diferente de zero, como 2, por exemplo, quando eles forem elevados a zero, o valor dessa potenciação é 1. Bom, galera, essa foi a nossa aula sobre a potenciação com os números naturais e as propriedades da potenciação.